Olá, minhas amigas e meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao Portal do Consolador. Hoje temos o prazer da participação do nosso companheiro Rony Ricardo Osório Maia, que vai nos brindar com o tema de um dos baluartes da divulgação da doutrina espírita, a sua trajetória, a sua mediunidade, o seu trabalho e a doação de amor. Estamos falando da dona Ivone do Amaral Pereira, a quem sinto profundo amor por tudo que ela fez em prol do próximo. Mas antes da nossa entrevista, eu vou convidar a todos vocês para visitarem a nossa página no YouTube. Lá vocês encontrarão vários vídeos abrangendo diversos assuntos. Mas não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal, né? Ativem o sininho e deixem o seu like. Fazendo isso, o YouTube vai recomendar os conteúdos a mais pessoas e vocês estarão contribuindo para a mensagem do bem. Lembremos de Emmanuel, né, que nos disse o seguinte: a maior caridade que podemos fazer é divulgar a doutrina espírita. Então, somos o nosso amado Emmanuel, né, que só quer o nosso bem, né? E aproveitando o ensejo, queremos informar também que nós temos na página no Instagram e no Facebook. E vamos falar um pouquinho do nosso entrevistado, né, nosso amigo, antes dele nos presentear com o seu estudo. Estamos aqui com o Rony Ricardo Osório Maia, que é de Volta Redonda, né, meu amigo? Filiado à Associação Espírita Estudantes da Verdade, que fica em Volta Redonda, onde ele reside, né? Ele atua como expositor espírita na região do Sul Fluminense e também em outros estados. Tem livros publicados. Vamos falá-los aqui. Um deles, Palavras de Consolo, que é os bastidores do projeto da Ivone Pereira. Outro, Vida Futura. Outro, Lenitivo à Dor. Quarto livro, Cartas aos Irmãos da Terra. Um trabalho a favor da vida. Prefácio pelos espíritos Ivone do Amaral Pereira e Charles. E o quinto livro, Por Enquanto, Recomecemos. Então, parabéns pelos seus trabalhos, Rony. E agora vamos às nossas perguntas. Rony Ricardo, a nossa primeira pergunta é a seguinte: quem foi Ivone do Amaral Pereira? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, ou bom dia, ou boa noite para quem for assistir de dia ou de noite, seja como for. E é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo nesse momento em relembrar essa médium tão dedicada. Então, quem foi Ivone do Amaral Pereira? Uma médium muito atuante no movimento espírita brasileiro e que nasceu em 24 de dezembro de 1900 na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje a atual Rio das Flores.
Viveu quase 84 anos de existência física, desencarnando no Rio de Janeiro em 9 de março de 1984. Segundo a própria, porque foi Ivone que nos deixou seus relatos, seus registros autobiográficos. Ela trabalhou 54 anos e meio em prol dos necessitados e da divulgação espírita. Esta é a Ivone do Amaral Pereira. Então vamos à segunda pergunta. Quando a mediunidade se manifestou na vida dela? É algo muito interessante, porque a própria nos deixa os seus relatos desde a infância. Desde a tenra idade, ela já via, ouvia, e aí passou a conviver com os espíritos. Então, registro de Ivone, 5 anos, para nós vermos mesmo uma menininha vendo espíritos, confabulando com eles, dialogando, apontando que esse ou aquele estava ao seu derredor para os demais familiares. Mas há um detalhe muito importante na sua vida. Ela nasceu no lar espírita. Seu pai, Manuel José Pereira, um espírita não militante, como ela registrou, mas já com essa ajuda a essa médium por estar no meio de pessoas que desenvolviam, estudavam e praticavam o espiritismo. Bom, então vamos agora à terceira pergunta. Quem deu a ela as primeiras lições sobre a doutrina espírita e a sua prática? Exatamente como já comentamos. Seu pai, senhor Manuel José Pereira, aquele homem dedicado ao lar, aos seus afazeres profissionais, deu a ela, aos 12 anos, o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, fez com que a pequenina, ou a jovem, Ivone, participasse das sessões práticas do Espiritismo, nas reuniões que eles faziam, e quem já se manifestava nessas reuniões domésticas, ou no Evangelho no lar? Um guia que seria aquele bem frequente na vida de Ivone, Dr. Bezerra de Menezes, além de Chaves. Então, o pai foi quem alicerçou Ivone nos princípios espíritas, com os livros, com as orientações. Mas seus 2 guias muito influentes em sua vida física e no seu sacerdócio mediúnico estariam apostos todo o tempo. E de um lado, Charles, e do outro, Dr. Bezerra de Menezes. Esses 2 espíritos, entre tantos outros que participaram da ajuda no trabalho, no sacerdócio mediúnico de Ivone, mas os 2 sendo aqueles que seriam os seus orientadores espirituais mais frequentes. Então vamos à quarta pergunta. Quais os tipos de mediunidade que Ivone possuía?
É algo assim também muito interessante, porque ela ficou muito conhecida pela psicografia. Mas Ivone atuou em outras modalidades da mediunidade, em outras atividades mediúnicas, como a psicofonia. Ela trabalhou muito tempo no Centro Espírita de Lavras, nas curas. Atuou inicialmente nos efeitos físicos, mas foi recomendado a ela, por Dr. Bezerra de Menezes, que ela não enveredasse por esse tipo de mediunidade. Então, ela não ficou muito tempo atuando nos efeitos físicos. Foi só assim um início, uma experimentação. Mas, repetindo, então ela ficou, continuando, ela ficou mais firme mesmo na psicografia, na psicofonia, na assistência social, também receitista, desenvolvendo um trabalho muito em prol dos necessitados e dos menos favorecidos. Mas, de uma maneira geral, Ivone é reconhecida, todos nós espíritas e pelo mundo afora, como a médium que psicografou os livros e o clássico Memória de um Suicida. Então, Rony, vamos à quinta pergunta. Quem a orientou no início de sua prática mediúnica? Essa orientação foi recebida do pai. Por ser espírita, então foi aquele que a conduziu no caminho, trazendo os livros da doutrina espírita, ou os nossos conhecidos livros da obra, das obras, ou as obras básicas. Então, Ivone teve aquele acesso e aquele apoio muito importante do pai, que a ajudou muito a começar a despertar. E dela também tendo uma curiosidade, enquanto médium, em desenvolver, em entender e explorar o assunto, porque ela era muito dedicada à literatura, gostava muito de livros, de lê-los, então isso facilitou muito com o apoio da família, o pai principalmente. Então ela seguiu o seu caminho dessa forma, nesse roteiro dado pela família, ou seja, com os livros e a vontade de entender, de se esclarecer. Isso ajudou muito, principalmente para ser essa Ivone que nós conhecemos, muito dedicada, muito criteriosa e totalmente afeita aos estudos, dedicada aos princípios do Espiritismo. Então, vamos à sexta pergunta. Mas antes nós vamos falar o seguinte, a Ivone teve uma vida muito difícil, nós sabemos, né? Com muitas renúncias, o que não diminui a sua imensa dedicação à doutrina espírita e a tarefa, né, do campo da mediunidade. E a pergunta é, o que você pode nos dizer sobre isso? Pela própria constituição da família onde ela reencarnou, o seu Manuel José Pereira, um homem muito bom, ele era comerciante, mas por ser muito caridoso, ele praticamente faliu, porque ele não conseguia cobrar dos fregueses. Depois ele se tornou funcionário público, até quando ele até desencarnar, em 1935, lá em Barra do Piraí, onde eles viviam. Então, Ivone teve muito essa ajuda, essa maneira de entender a vida, mas regrada, com pouquíssimos recursos. Ela viveu com a avó materna até os 10 anos, para nós percebermos, então, como que era necessário esse acolhimento, essa ajuda de terceiros, por ser uma família numerosa, um pai que recebia pouco para sustentar aqueles filhos todos. E ela teve, então, uma vida com poucas facilidades, experimentando aí, como ela própria nos diz, já uma renúncia, um resgate de vidas passadas, de um pretérito, onde ela muitas vezes se perdeu em equívocos. Então, foi uma vida de renúncia, não pobre totalmente, mas com muita limitação material. Então, nós vamos falar agora dos seus textos não mediúnicos. Então, vamos à pergunta número 7, que é a seguinte. Ivone demonstra grande cultura, escrevendo em estilo claro, né, de fácil entendimento, mas com profundidade. Então, a que você atribui essa cultura, apesar dela só ter concluído o antigo curso primário?
É algo muito interessante para nós observarmos como está em O Livro dos Médiuns, a aptidão que nós trazemos, as capacidades que nós desenvolvemos, frutos estes de vidas passadas, onde nós já experimentamos, já tivemos envolvimento com o assunto ou com alguma ciência. Isso facilita hoje na vida atual para alguns. E Ivone não foi por menos, porque ela teve vidas em condições, pelo menos, bem favoráveis, vidas passadas, mesmo nessa atual, não tendo o recurso, mas ela desenvolveu tudo isso por ter já experimentado em vidas passadas esses conhecimentos em outras culturas, principalmente no Velho Continente, na Europa, onde ela teve suas vidas anteriores. E apenas para ilustrar, quando ela foi a Leila, na vida anterior a Ivone, quando ela viveu em Espanha, Portugal, ela estudou em Paris, na França, em uma época que eram poucos que iam para as escolas e para os internatos, só aqueles que tinham condições. E ela era a filha de Charles, que lhe favoreceu esses estudos para desenvolver a cultura. Então, observarmos que ela já trouxe, no caso, esse cabedal de conhecimentos adquiridos de vidas passadas, tanto é que para desenvolver a escrita, ouça suas dissertações, suas crônicas, seus contos, os textos de sua própria lavra, nós observamos aí o conhecimento e a facilidade com a leitura que ela teve desde pequena, desenvolvendo aquilo, não deixando de uma maneira estanque, mas desenvolvendo essa aptidão da letra e para passar para nós através de seus registros, seus conhecimentos formais. Então, Rony, vamos à 8ª pergunta. Por que ela escolheu o pseudônimo Frederico Francisco para assinar textos, né, em órgãos espíritas como reformador? Para nós vermos, então, a sua simplicidade, o seu recato e a sua discrição. Ela, convidada para participar da revista Reformador, ela utilizou o pseudônimo Frederico Francisco, que veio a ser o nome de Chopin. Em Frederico Francisco, traduzido, claro, para nós, a ligação com o espírito, muito elos afetivos entre os dois surgiram, ela conviveu, Ivone e espírito, em desdobramento com o espírito de Chopin, se afinizaram, e daí ela utilizar Frederico Francisco como o seu pseudônimo para se apresentar através dos artigos, dos textos publicados na revista Reformador durante muito tempo. Até mesmo colocamos aqui uma impressão nossa para uma época onde as mulheres não tinham muita expansão no meio doutrinário, muita atuação. Ela utilizou até mesmo um pseudônimo masculino para ficar com a maioria dos articulistas até então da época. Essa é a opinião nossa. E ela, além disso, também com a discrição e nunca querendo estar à frente dos holofotes ou de uma forma de aparecer ou de ostentar alguma coisa. Muito discreta. Então, a nossa pergunta número 9 diz assim: Ivone era muito severa consigo mesma, mas acolhia a todos que a procurassem, tá, para orientação e ajuda, seja pelas cartas, seja presencialmente. O que você atribui ela ser tão severa consigo mesmo? Até mesmo um meio de se polir, de se modificar, para não transparecer aquilo que ela não era ou não gostaria que pensassem que ela fosse. Em outras palavras, a discrição acima de tudo. Então, muito criteriosa, muito disciplinada, sempre dizia que o trabalho era fruto dos seus guias espirituais, ela era apenas uma intermediária. Então, ela usou todo o seu tempo como médium, como conselheira, como amiga de outras pessoas que a procuravam no aconselhamento, essa forma discreta de ser e nunca ostentando, porque ela sempre se via como uma ponte
entre o mundo espiritual e o mundo físico, e se colocava numa condição de servidora, para atender, para ajudar, para contribuir. Daí, então, a sua forma criteriosa, severa, que a maioria entendia como uma pessoa muito severa, rígida consigo mesmo, mas que para ela era, no caso, o exercício da disciplina. Agora a pergunta número 10 é a seguinte: quem foram os espíritos Charles e Roberto Canalejas? Canalejas, na vida da Ivone do Amaral Pereira. O Charles, já comentado, ele foi em várias vidas pai ou irmão ligado a ela. A história é muito bonita, são elos afetivos, elos espirituais, desde muito tempo, conforme a própria nos apresenta no livro chamado Evolução. Lá nós temos o conto chamado, no livro chamado Sublimação. No Sublimação há o conto chamado Evolução. E ali sim, ela já nos apresenta Charles como o soberano Sakarã no ano 40 da era cristã. E ela era a Lígia, uma das dançarinas, que foi até mesmo um presente dado a esse homem tão poderoso. Eles se apaixonaram e, a partir daí, esses elos se firmaram e renasceram várias vidas como marido e mulher, ou como irmão, como é contado no livro Nas Voragens do Pecado. E aí vem todo esse entrelaçamento de vidas. Roberto de Canalejas foi o marido de Leila, na vida anterior a Ivone, que também foi seu amor em outras vidas. Então, eles já estavam juntos de outras formas, de outras paragens, em outras épocas. Então, são elos muito ligados. Charles, como conselheiro, um espírito mais evoluído, que tomou para si a condição de guiá-la, de orientá-la devido ao seu ainda atraso espiritual. E Roberto, na mesma condição de Ivone, de um espírito ainda endividado, mas seu grande amor do passado, seu marido na vida anterior. Bom, então vamos aqui à pergunta número 11, Rony Ricardo. Ela diz assim: Pedro Camilo, em seu livro Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, diz que ela mergulhou nos arquivos da sua própria alma, né? E tomando conhecimento das suas vidas passadas. Quais os livros que ela psicografou que relatam, então, as suas reencarnações? Exatamente. Como o autor já fez essa pesquisa e desenvolveu para nós, apresentando, Ivone nos deixou, como já citado. Então, nós vamos colocar pela ordem. Eu pedi até assim, permissão para acompanhar aqui a minha anotação, para ser fiel ao que ela mesma nos deixou. Então, nós temos Nas Voragens do Pecado, esse livro onde ela foi a Ruth Carolina de La Chapelle, na França, no século XVI. O Cavaleiro de Nimier, onde ela foi a Berthe de Suberville, lá no século XVII, vivendo naquela região também central da Europa. O Drama da Bretanha, onde ela foi Andréa de Guzmán, no século XIX, também ali na região da França. Sublimação, onde ela foi a Lígia, no conto Evolução, no século 40 da era cristã, e mais adiante, no mesmo livro, que são 2 contos de Charles e 2 e 4 de Leon Tolstói, está também o conto Nina, onde ela teve essa existência no século XIX. A personagem Leila não foi divulgada por Ivone. No livro Recordações da Mediunidade, ela coloca apenas a letra L, destacando seu suicídio na vida anterior. No livro Memórias de um Suicida, Roberto de Canalejas fala de sua esposa na Terra, a Leila. Apenas essas citações fragmentadas. E aí sim, no ano de 2015, pela médium Denise Correia de Macedo, através do espírito Arnaud de Nimier, veio a público o livro Leila, a filha de Charles,
a última existência, onde ela cometeu suicídio, assim como também com André de Guzmán, relatado no livro O Drama da Betânia, e ela teve esse desfecho trágico por ter se suicidado. Então, a última existência, a Leila, então as personagens que foram nos apresentadas, Ruth Carolina, Berto de Sumerville, a Andréa de Guzmán, a Nina, a Leila, e lá, no início disso tudo, pelo menos do que ela nos deixou, a lista. Então, para nós vermos quantas obras, pela própria Ivone, secundada por Charles, e essa outra obra autorizada pelo plano espiritual, pela médium Denise Corrêa de Macedo, publicação da editora M. Vamos só destacar um detalhe, que essas obras começaram na década de 30, ela anotou tudo, ainda com o espírito Roberto de Canalheiras, que se afastou para reencarnar, e Charles fez o acabamento de Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière, O Drama da Bretanha e Sublimação, entre outras obras, deixadas por Ivone para todos nós. Então, agora nós vamos para a pergunta 12. Por que o livro Memórias de um Suicida demorou 30 anos para ser editado pela FEB? É uma história muito interessante que ela nos conta e ficou registrado a um outro livro, também mostra esses bastidores relatados por Ivone, ao autor chamado Gerson Sestini, e a obra é Ivone, a média iluminada. Senhor Gerson nos conta bastidores, conversas triviais que ele tinha com Ivone, quando ela vivia no Rio de Janeiro, e ele era frequentador da casa da irmã dela, a Amália, onde ela viveu boa parte de sua vida. Então, lá estão os relatos que nós vamos comentar. Desde 1926, o espírito começou a aproximar-se dela com mais frequência. Ele já era costumeiro, já aparecia para ela, já se manifestava. Que vem a ser o Camilo Castelo Branco, famoso romancista português, que no livro ela deu o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Mas Ivone, então, nos diz que ele começou a ficar mais frequente, porque ele procurava um médium na Terra para trazer os relatos de sua experiência enquanto suicida e o que ele havia experimentado ou passado no plano espiritual, ainda porque ele ainda estava como espírito vagando ou buscando médiuns para trazer a sua história. E aí sim, começou a registrar esses registros entre outras obras, mas ela foi separando cada texto de cada assunto. E Ivone, mudando de cidades em cidades, vai morar no Rio de Janeiro. Na década de 40, ela leva a Federação Espírita Brasileira. Não foi assim. Manuel Quintão, que a recebeu, disse-lhe: só publicamos livros de Chico Xavier. Não temos tempo para ler outra obra. Ivone não se abateu, não ficou chateada, muito pelo contrário. Se resguardou, juntou os manuscritos e voltou para casa. Então, conforme registrado no livro Ivone, a Média Iluminada, de Sr. Gerson Sestini, a obra quase que foi destruída por 2 vezes. Porque quando ela chegou em casa, ela riscou um fósforo para destruir aquilo tudo. Não ia ser publicado, mesmo porque juntar tanto papel. Vamos só fazer uma cronologia rápida. De 1926 à década de 40, quer dizer, uns 20 anos. Só que ela viu uma manifestação à sua frente de um braço. Era o Dr. Bezerra de Menezes, que lhe pedia que ela aguardasse, porque não era obra dela, pertencia aos espíritos, que ela aguardasse o tempo para essa obra vir a público. Passa mais um tempo, limpeza de arquivo, ela vivia num quarto na casa da irmã Amália, no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, um aposento pequeno, não tinha como guardar tanta coisa, que ela já guardava, além dos objetos pessoais, a psicografia, que havia sido rejeitada. Então, ela, mais uma vez, chovia muito no Rio de Janeiro, ela resolveu jogar em uma enxurrada aquela papelada. Mais uma vez, o Dr. Bezerra de Menezes se manifestou e a impediu da destruição da obra. Por que tudo isso? A obra estava inacabada. Ivone, então, com sua dedicação, sua forma de viver muito disciplinada,
com respeito às orientações que recebia dos guias espirituais, relembrou de um outro ser, de um outro espírito que ela era fã, que ela lia muitos seus livros, Leon Denis, e passou a orar, a pedir uma orientação a Leon Denis, e ele se manifestou. Ele vem, então, se apresenta a ela para revisar a obra Memórias de um Suicida. Então, nós vamos entender por que o livro não foi publicado. Por que houve a recusa? Porque aquele senhor, Manuel Quintão, estava inspirado. A obra precisaria de um acabamento, de uma ajuda espiritual para o cunho doutrinário que lhe faltava. Então vem Leon Denis, espírito, para revisar toda a obra, porque Camilo Castelo Branco, o espírito, havia se afastado para reencarnar, como é contado no próprio Memórias de um Suicida. Então, com este trabalho de Leon Denis, aí sim, no início da década de 50, ela retornou com o livro, com os manuscritos, aliás, desculpa, na Federação Espírita Brasileira, foi aceita, mas precisava serem datilografados. Toda essa providência foi tomada. Imaginemos que recurso, que trabalho que ela não teve com aquela papelada toda para ser datilografada. Ela ganhou a máquina de datilografia de seu sobrinho, foi datilografado para aí sim, 1955, final daquele ano, ela levou a Federação Espírita Brasileira para, então, em 1956, foi o ano de publicação de Memórias de um Suicida. 30 anos. Ela até nos disse que ela tinha muito receio com a obra, com o que ela recebia, com as orientações, ela não acreditava muito, e só se firmou tudo depois, quando a Federação Espírita chancelou e deu a ela o aval para a publicação da obra, e hoje é esse livro tão notável, tão recomendado e divulgado como um dos livros que marcaram o movimento espírita no Brasil. Um dos livros mais referenciados pelo cunho doutrinário e pelo seu trabalho de prevenção do suicídio. Esta é a história, em síntese, de Memórias de um Suicida, que demorou 30 anos para ser publicado. Então, agora nós vamos para a 13ª pergunta. Sabemos que ela continua na espiritualidade, ajudando aqueles que pensam em tirar a própria vida. Foi a afinidade com ela que o levou a escrever sobre o tema? É algo muito interessante, porque eu sou espírita há mais de 30 anos, e ao frequentar as exposições ou palestras públicas, sempre ouvia sobre o nome Ivone do Amaral Pereira. E isso despertou uma curiosidade. E quando eu li Recordações da Mediunidade e Devassando Invisíveis, uns 20 anos atrás, ficou muito interessante na minha cabeça, que parecia que ela estava do meu lado me contando a história, pela linguagem simples, uma forma agradável de nos narrar os fatos, e aí houve uma identificação com o texto, com a autora, com o espírito. E cresceu também uma vontade tamanha de divulgá-la, por ser da minha região sul-fluminense. Ela nasceu aqui próximo de nós, hoje a cidade Rio das Flores, eu moro em Volta Redonda, e com amigos da cidade comecei a trocar informações e percebi como as pessoas tinham interesse em saber sobre Ivone Pereira. Então cresceu em mim, no caso, a vontade de divulgá-la. Então eu preparei uma palestra, um texto, consegui aval do presidente do Centro Espírita Ivone Pereira de Rio das Flores, até então reencarnado, senhor Augusto Marques de Freitas, e a partir daí houve a vontade de divulgar. Quando realizamos a palestra, 31 de maio de 2009, na casa onde eu sou filiado, a Associação Espírita Estudantes da Verdade, algo muito interessante. Os presidentes de outras instituições espíritas da cidade e da vizinhança foram assistir, foram acompanhar o trabalho da primeira palestra. E estes presidentes me convidaram para que eu fosse às suas casas espíritas divulgar Ivone Pereira. Então foram 6 anos e meio divulgando Ivone, mais de 60 palestras realizadas, o que originou o primeiro livro, Palavras de Consolo, Bastidores do Projeto Ivone Pereira.
onde foi narrado o que aconteceu durante todos esses anos, os fatos, as histórias e, principalmente, os recados e as informações desse trabalho do Espírito Ivone Pereira na prevenção do suicídio. Então, houve uma necessidade, sim, de contribuir, de fazer a nossa parte, por que não? Em ajudar, em contribuir devido a essa afinidade, essa sintonia tão importante que cresceu entre mim e o Espírito Ivone Pereira, no mesmo assunto, em auxiliar, em ajudar, daí termos feito todo esse trabalho de divulgação em palestras de sua mediunidade, de seu trabalho durante tantos anos e culminar em livros que hoje estão com este recado em prevenir o suicídio. Repetimos que já foram anunciados, comentados, mas apenas para destacar Palavras de Consolo, Bastidores do Projeto Ivone Pereira, Vida Futura, e em coautoria com o amigo Roberto Fonseca, de Itatiaia, o outro livro que veio a ser Cartas aos Irmãos da Terra. Os três com foco na prevenção do suicídio. Essa é a relação, essa informação pedida aí na pergunta para nós. Bom, antes de fazer a última pergunta, eu ia fazer uma pergunta que você acabou de responder, os livros que você aborda o assunto. Então, como nós estamos na última pergunta, eu quero agradecer a você a aula que você nos deu, que você sintetizou bem as respostas para todas as perguntas, né? Então, muito obrigada, porque realmente é muito importante que se faça esse trabalho de divulgação de toda a mediunidade da Ivone do Amaral Pereira, toda a sua dedicação às pessoas, o que ela foi, que ela é realmente um baluarte dentro da nossa doutrina, né, de amor. E, então, nós queremos, mais uma vez, agradecer a você e vamos, então, à 14ª pergunta, agradecendo todo esse seu carinho por nós aqui na entrevista, né? E vamos ficar para uma outra vez, quem sabe, né, você voltar para nos esclarecer mais um pouquinho da Ivone. Então, vamos à pergunta 14. Para encerrar, com que palavra você definiria essa grande médium, que é um exemplo para todos nós? Um exemplo de simplicidade, de dedicação e de amor aos desvalidos, como ela já experimentou em outras vidas. Então, além dessa dedicação, dessa sua forma tão fraternal de atender a todos, principalmente alertando sobre a vida que segue, a vida que continua, esse carinho com o que a ela foi destinado um trabalho no sacerdócio mediúnico, respeito aos postulados de Kardec, a atenção, a aplicação do evangelho ensinado por Jesus e divulgado pelos evangelistas, mas esse cuidado que ela tem como uma servidora ou medianeira em atender os mais necessitados. Então, é um trabalho que fica para todos nós como uma referência daquela pessoa que se esqueceu de si para atender ao semelhante. Como você disse ainda há pouco, é um exemplo para todos nós.